Oi, amados! Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje, amados, nós estamos aqui para fazer o nosso estudo de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que eu comentei com vocês aí em uns vídeos anteriores, que eu estava lendo, né? E eu quero muito contar para vocês, assim, rapidinho, como que foi... como que o Senhor me tocou a respeito desses versículos, tá? Bom, amados, eu já tinha visto, né, e já vi várias vezes pastores pregando a respeito do propósito de Jesus e indo lá em Isaías 61, versículos 1 e 2 e falando a respeito desses dois versículos. Porém, quando eu estava lendo Isaías novamente, né, eu passei por esses dois versículos e aí eu parei no versículo 1 e fiquei lá assim, refletindo sobre aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa que está na palavra de Deus, é muito claro para nós, mas nós ficamos rodeando, sabe? Ficamos criando motivos para ficar rodeando as coisas e não vamos direto ao ponto, sendo que Deus já deixou tudo ali muito claro para a gente. E hoje, amados, eu queria muito fazer esse estudo com vocês. E por quê? Porque na hora que eu li, a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi: Senhor, mas Jesus não veio para todos? Senhor, Timóteo vai dizer que o seu desejo é de que todos se salvem. Então eu não estou entendendo muito bem por que está escrito isso aqui, mas vamos para o estudo de hoje, para que a gente possa entender a palavra de Deus de maneira minuciosa, para que nós possamos meditar nessa palavra e para que a palavra traga verdade que liberta para a nossa vida, amém? Então vamos para o estudo de hoje. Bom, amados, quem me conhece sabe que quando eu faço estudos, eu gosto de acompanhar esses estudos minuciosamente naquilo que eu escrevi. Eu não gosto de sair daquilo que eu escrevi. Então, assim, eu fiz todo um resumo aqui para a gente poder acompanhar. É claro que assim, né, amados? Todos os vídeos que eu gravo para vocês, primeiro eu faço a leitura bíblica, primeiro eu procuro uma revelação em Deus, porém, não são estudos, ok? Isso que nós vamos fazer aqui agora é um estudo, que é o quê? É a gente pegar esses dois versículos e explorar os versículos, ok? Por isso, então, eu gosto de acompanhar tudo que foi explorado nos versículos para que a gente não perca nada do que foi tirado ali da palavra. E quando nós gravamos os vídeos com temáticos, né, onde a gente fala da Bíblia, onde a gente fala de casamento, onde a gente fala de família... Então ali a gente faz um estudo abrangente, onde nós vimos tudo dentro daquilo ali, a gente usa o versículo como base. Nesse caso aqui não, nesse caso nós não só vamos ter os versículos base, como nós vamos detalhar esses versículos, tá bom? Como nós vamos meditar neles de maneira abrangente, mas sem sair do conceito que ele traz para nós, amém? Então vem comigo e vamos para o estudo de hoje. Bom, amados, na Bíblia amplificada, Isaías 61, dos versículos 1 ao 2, a palavra vai nos descrever o propósito de Jesus nesta terra enquanto homem, e ela diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me capacitou para pregar o evangelho de boas novas aos mansos, aos pobres e aos aflitos. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, físicos e espirituais, e a abertura da prisão e dos olhos aos que estão presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Pois bem, amados, quando eu estava lendo o livro de Isaías, né, versículos 1 e 2, aquilo mexeu muito comigo, como eu falei para vocês. E aí no dia seguinte, de manhã, como de costume, depois da minha leitura bíblica, eu fui assistir uma pregação da Joyce Meyer. E aí, por incrível que pareça, ela pegou e leu esses dois versículos na versão que ela costuma usar para pregar, que é a versão amplificada da Bíblia, tá?
Por exemplo, eu uso aqui para ler para vocês muitas vezes a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ou eu uso a King James, que eu gosto bastante da King James, e ela gosta de usar a amplificada. E aí, quando eu fui pesquisar a respeito da Bíblia Amplificada, eu gostei bastante, apesar de eu não ter achado ela em português, eu só achei em inglês, mas o Google dá uma ajuda, né? Ele traduz ali pra gente, e eu achei muito bacana essa tradução, porque, como a própria versão vai dizer, é amplificada. Então, ela amplifica ali a tradução, não tirando do original, mas nos levando para uma situação de entendimento maior dentro daquilo que ela está trazendo para nós ali. Então eu li e eu achei muito, muito interessante, e por isso eu quis trazer esse estudo aqui para vocês, tá, amados? Então vamos começar o nosso estudo pelo verso 1, é claro, né? Que vai começar nos dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me capacitou para pregar o evangelho de boas novas. Bom, amados, então nós vamos parar por aqui para a gente começar o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão na palavra. E olha só, claramente a palavra nos diz que Deus não só preparou alguém, como o capacitou e o ungiu para que pregasse o evangelho, que ele chama de boas novas, e ele começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Bom, amados, calma, vamos entender tudo em detalhes para a gente conseguir compreender melhor a palavra de Deus, né? Olha só, amados, o que eu comecei a entender, qual foi a clareza que eu tive aqui? Bom, algumas vezes quando eu vi alguns pastores pregando, e até o meu marido mesmo uma vez me perguntou, e ele falou assim: como que pode-se saber que está falando de Jesus aqui? Porque hora nenhuma cita o nome de Jesus. E eu vi também alguns irmãos dentro da igreja, quando os pastores iam pregar, falando assim: quem garante que ele está falando de Jesus? Quem diz que não é de Isaías que ele está falando? Quem diz que não é o próprio Isaías falando dele mesmo aqui? Mas, amados, olha só, a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito aberta para que nós possamos entender, tá? Então, olha só, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ok. Pode ser sobre qualquer profeta? Poderia ser, mas quando nós entramos na palavra que nós vamos entender por que aqui está falando de Jesus. Vamos lá. Ou seja, o próprio Deus acompanharia a trajetória de seu enviado através de seu Espírito. Como aqui é usada a preposição sobre, podemos entender que o Espírito do Senhor Deus estava em cima ou por cima dele, ou seja, mesmo que não diga que estava dentro, né, que é o caso de Jesus, ele nos indica que Deus o acompanhava em todo o tempo. E ele continua: porque o Senhor me ungiu. E aqui ele indica que existe uma razão pela qual o Espírito de Deus estava sobre ele, quando ele diz porquê. Este porquê, que é o porquê todo junto, tá, amados? Ele indica causa, explicação ou motivo. Ou seja, o motivo era o fato dele ter sido ungido. E o que é ser ungido? A palavra aqui em hebraico que se refere a ungiu-me é massash. Eu não sei como pronunciar direito, mas eu vou colocar embaixo para vocês. Que significa ser separado e consagrado por Deus para uma missão específica. E o que é ser consagrado? Consagrar significa um ato por meio do qual se dedica uma pessoa ou uma coisa ao serviço de Deus. Mas se colocarmos a palavra consagrar como verbo bitransitivo pronominal, pode-se entender entregar a própria vida a uma divindade. Então, amados, portanto, nós temos sim a certeza de que está falando de Jesus, que é o profeta Isaías falando, predizendo como seria essa situação a qual Jesus diz que ele foi ungido, ou seja, consagrado, ou seja, separado para um propósito ao qual Deus o havia enviado. E por que nós sabemos que é?
Porque no momento em que Jesus está sendo batizado, nós temos essa clareza de entendimento de que o Espírito Santo vem sobre ele e é possível ser visto por todos que estão ali naquele momento do batismo de Jesus, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele está anunciando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ok? E como nós podemos saber? Porque a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre ele de uma maneira ali a simbolizar uma pomba para mostrar que ele estava vindo sobre ele, ok? No momento em que ele estava sendo verdadeiramente ungido. Por quê? Porque ele estava sendo batizado. E o batismo nada mais é do que uma indicação de que eu estou entregando a minha vida ali, eu estou morrendo para este mundo, dando a minha vida ao Senhor, de maneira a consagrar a minha vida a Deus, que foi o que Jesus fez naquele ato do batismo, correto? Então ali ele se entrega a Deus. A divindade aqui é o Senhor, não é qualquer divindade, é Deus. Então Jesus ali simboliza tudo aquilo para representar o que está em Isaías 61, versículo 1. Então ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele, estava sobre ele, todos puderam ver, e ele ali no momento estava sendo ungido, consagrado para o propósito que dali em diante se iniciou. Porque nós temos que lembrar isso, tá, amados? Jesus só iniciou o ministério dele após o batismo. Então vocês entendem a ligação que tem todo esse simbolismo que foi feito ali, esse ritual que foi feito com Isaías 61, versículo 1? Ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, ele vai falar que o Espírito estava sobre ele, né? E aí ele vai falar do propósito, que ele foi separado porque ele foi ungido para pregar o evangelho de boas novas. Ou seja, ele vai falar que tudo aquilo que foi feito foi para ungí-lo para um propósito. O propósito de pregar o evangelho a toda criatura. É isso que nós vamos ver aqui. Então o propósito, ele foi separado com o propósito da pregação do evangelho, mas também de entregar a sua vida a Deus por toda a humanidade. Então vocês entendem? O consagrar aqui que Jesus ele especifica para nós é esse de entrega, a qual ele entregou a própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por nós. Ok, isso que Jesus fez foi por todos, mas à medida que nós estamos estudando, vocês vão entender algumas coisas que Jesus ele coloca ali de maneira específica e mais clara, para que nós possamos entender por que nem todos o recebem neste mundo, por que nem todos o aceitam. Então vamos lá. E ele continua dizendo que além de ungido, ele foi capacitado para pregar o evangelho de boas novas. Então ele não veio de qualquer maneira, né, amados? Ele primeiro foi preparado e instruído no que ele havia de fazer e, portanto, estava habilitado ou apto para tal. Jesus ele vai nos dizer que tudo quanto ele aprendeu com o Pai, ele então o fez. Ou seja, ele foi instruído, ele foi preparado, ele foi capacitado primeiro no céu, quando ele estava com o Pai, antes de abster-se da sua glória, para que depois ele pudesse vir ao mundo. Olha que lindo isso. No caso aqui, ele estava pronto para realizar a pregação do evangelho. Mas por que ele diz evangelho de boas novas? Você saberia me dizer por que disso? Não? Então vamos entender. Veja bem, o povo de Israel esteve cativo e longe de Deus por um bom tempo. Por um bom tempo. Quando nós paramos ali no livro de Malaquias e nós vamos estudar todo aquele período ali do Velho Testamento, o encerramento do Velho Testamento para o Novo, nós vamos ver que o povo esteve cativo e separado de Deus durante muitos anos. Um período de mais de 400 anos, a qual os inimigos que tomaram posse, eles profanaram o templo, queimaram porcos no templo. Foi algo terrível que foi feito.
e muitas outras coisas terríveis que eles fizeram com o povo de Israel. Nós vamos ver muitas outras coisas também que aconteceram quando a gente se aprofunda nisso. Se vocês quiserem, depois a gente pode se aprofundar. Coloca aí nos comentários se vocês querem se aprofundar sobre esse período aí de tempo que teve entre o Velho e o Novo Testamento. E quando Jesus chega, o povo estava totalmente ferido, perdido e corrompido. E não só isso, né, amados? Mas depois da morte de Moisés, mesmo vindo Josué e outros profetas, o povo foi se corrompendo com os outros deuses, com falsas adorações que eles foram fazendo e com os povos estrangeiros aos quais eles foram ali adentrando. Então, quando Jesus chega, o povo estava totalmente corrompido, perdido e ferido com tudo que eles tinham vivido. Ele veio no momento cujo qual o povo havia perdido totalmente o verdadeiro sentido da fé. Quando ele chega, o cenário é de distorção do que se precisava e do que se precisava para ir de novo a Deus. Entende? Engano, ganância e muito mais. Satanás fez a festa no meio do povo santo de Deus, né? Enganou o povo foi tomado pela ganância, que nós vamos ver ali com os fariseus, os escribas, mas não só eles, tá? Mas tô trazendo esse exemplo aqui, claro, para vocês que a Bíblia vai nos dar. Os publicanos, que eram do povo de Israel, mas que roubavam o próprio povo para poder enriquecer. Mas ele chega dizendo: não se aflijam, se arrependam, pois já é chegado o reino de Deus. Ou seja, vocês ainda têm uma chance, e a prova disso sou eu. As boas novas é de que ainda era possível se achegar a Deus novamente, e dali em diante tudo seria novo e diferente. E não só isso. Quando Jesus vai falar que veio pregar o evangelho de boas novas, ele também está mostrando para o povo que não é através de sacrifícios de animais, que não seria mais daquela maneira, que não seria mais em conformidade com a lei, que eles teriam que seguir a lei à risca, porque ninguém consegue, mesmo os que conseguissem. Ao quebrar ali um mandamento que estivesse na lei, toda a lei então seria... Ao quebrar um mandamento sequer, então toda a lei também seria corrompida, porque não poderia se quebrar um mandamento. Então Jesus, ele traz um evangelho de boas novas. Olha, a partir daqui, a partir desse momento que eu estou vindo até vocês, já não é mais pela lei, mas pela graça. Então Jesus nos oferta a graça. Ele é a própria graça de Deus. Amém? As boas novas é de que ainda era possível então se achegar a Deus novamente através da graça, e dali em diante tudo seria novo e diferente, né? Não seria mais pela dura lei. Então vamos lá. Jesus dá um sentido novo ao evangelho, mas agora sendo ele mesmo o representante dele. Mas ele classifica, prestem muita atenção nisso, aqueles que deveriam receber este evangelho. Ou seja, não seriam todos a receber o evangelho. Mas ele não morreu por todos. Isso foi uma das coisas que eu logo perguntei para Deus. Eu falei: Senhor, mas Timóteo vai dizer que o desejo do Senhor é de que todos se salvem. Ele falou: mas presta atenção nisso, o meu desejo é esse. Mas não quer dizer que todos vão se salvar. E por que não? Bom, na Bíblia vemos tipos diferentes de pessoas, inclusive os que são totalmente conformados com a maldade, a mentira e a perversidade humana. Estes que a Bíblia vai chamar de perversos, iníquos ou ímpios. Mas aqueles que deveriam ouvir e receber o evangelho são classificados em Isaías 61, versículo 1, da seguinte forma, ok? Então vamos entender, amados. Jesus morreu por todos. Todos quem? Todos aqueles aos quais viessem a Deus. Todos aqueles aos quais entregassem a sua vida a Deus, independentemente do que fizeram. Se mataram, se roubaram, se prostituíram, se enganaram, independentemente do pecado que tivessem cometido, se adulteraram. Jesus veio para todos aqueles aos quais o Pai lhes entregasse. Quando eu comentei com a minha tia a respeito desse estudo que eu tinha feito,
ela trouxe isso para mim e complementou tudo. Ela falou, engraçado, eu sempre me perguntei por que Jesus o tempo todo fala no Novo Testamento que todos quanto o Pai o entregou, ele não rejeitaria. Então presta atenção. Haveriam classificações de pessoas, não é dizer que Deus faz acepção, não é isso. Tanto é que eu estou dizendo que mesmo os que pecaram, mentiram, roubaram, mataram, adulteraram, blasfemaram, o Senhor estava dando uma nova oportunidade de vir até Jesus. Então Jesus estava abrindo ali, dando uma chance para aquela pessoa se converter através da graça. Então nós podemos entender que quando Jesus vai dizer, todos a quanto o Pai me entregou, todos aqueles que o Pai me entregou, eu não vou rejeitar, eu não lançarei fora, ele está dizendo que o quê? Não seria toda a humanidade que iria até ele. Seriam alguns tipos de pessoas específicas que nós vamos ver aqui agora na Bíblia. E por quê? Porque existe de fato a perversidade humana, existe de fato um engano, existe de fato uma cegueira espiritual cuja qual muitas pessoas não querem ser libertas, e existe sim um corromper humano o qual as pessoas querem viver ali, tem prazer com aquele pecado, tem prazer com aquilo que a corrupção está trazendo para eles. Tem pessoas que não querem abrir mão do pecado. Resumindo aqui, tá? Então vamos lá, a primeira classe de pessoas que Jesus coloca aqui em Isaías, através da boca de Isaías, lá no versículo 1. Primeiro, os mansos, pobres e aflitos, ok? Então na Bíblia, quem são os mansos? Os mansos são aqueles humildes, gentis e com capacidade de submissão. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, mas aceita sua vontade com humildade e confiança. Ela está disposta a ouvir e reconhecer seus erros, falhas e pecados e, portanto, se arrepender e entregar-se a Deus verdadeiramente. Os pobres podem indicar tanto a falta material como espiritual. Seja lá como for, Jesus diz que ele foi enviado a eles e nos mostra que ele vem suprir essa necessidade em todos os sentidos, então seja físico ou espiritual, ok? Aquele que reconhece ser pobre de espírito tem uma atitude humilde e de dependência de Deus, buscando suprir nele essa necessidade. Então você entende? Os aflitos são aqueles que estão passando por algum sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual, seja uma situação difícil do dia a dia ou até uma opressão maligna. Amados, é importante a gente entender que todos nós passaremos por aflições no mundo, mas não serão todos os aflitos que virão a Deus. Nós temos aflitos orgulhosos, entendeu? Endurecidos, que não vêm a Deus de maneira alguma, que procuram meios para resolver os seus problemas fora de Deus, e eles querem resolver de qualquer forma fora de Deus, porque eles não aceitam Deus como Deus que ele é. A segunda classe que Jesus vai colocar, quando ele diz assim, ele me enviou a curar os quebrantados de coração. Amados, nessa parte do versículo foi quando o Senhor começou a me mostrar ali que havia algo muito profundo em Isaías 61 que precisava ser explorado de uma maneira mais minuciosa, tá? E o que isso quer dizer? Curar os quebrantados de coração. Aqui vemos a palavra curar. Ontem a minha tia leu para mim na tradução dela, que é a NVI, que foi usado ali uma outra palavra, mas o significado é o mesmo, tá? E curar significa recuperar a saúde, sarar, tratar, por fim a uma doença. Em se tratando de coração, vemos que Jesus fala claramente de cura da alma. Uau! Então Jesus, ele não veio somente para curar, trazer uma cura física, como nós vamos ver, por exemplo, no caso de muitos cegos que foram curados, leprosos que foram curados, aquela mulher que padecia de uma encurvatura que ela tinha durante 18 anos da vida dela. Não estamos falando só disso, tá, amados? Estamos falando também de uma cura da alma. Tanto é que aqui ele vai usar curar
os quebrantados de coração. Quebrantados de coração. Ou seja, ele veio curar aqueles que estão dispostos, que estão disponíveis, que têm o coração aberto para viver essa cura. Ele não veio para os endurecidos. Ele veio para os que têm um coração humilde, que reconhecem as suas fraquezas e pecados e buscam a Deus com sinceridade e arrependimento genuíno. Nós vamos ver, amados, que Jesus ele realizou muitas curas e é muito lindo ver isso. Ontem mesmo o pastor deu o exemplo dos 10 leprosos que o Senhor Jesus curou. E aí Jesus pega e fala com eles assim, olha, agora vão e apresentem-se ao sacerdote. Porém, um deles volta. E quando ele volta, Jesus pergunta assim, uai, mas não foram 10 que foram curados? Por que só um voltou? Então vocês entendem que existe uma profundidade muito maior naquilo que Jesus pode fazer? Existe algo muito maior, né? Mas nem todos vão viver. E por que não? Porque o que Jesus veio fazer, ele veio para fazer com aqueles que estavam dispostos, disponíveis, com aqueles que tinham então um coração quebrantado e contrito, como Davi vai dizer lá em Salmos, capítulo Salmo 51, versículo 7, se eu não me engano, que ele vai falar que é um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Então todos aqueles que voltavam até Jesus, que vinham até Jesus, ele não rejeitava, ele sempre estava disposto a receber. Eu peço desculpa aí pelos barulhos no fundo, é que meu marido chegou, aí ele dá umas mexidinhas aqui. Então vamos lá para a terceira classificação de pessoas que Jesus coloca aqui em Isaías 61. Para proclamar a liberdade aos cativos físicos e espirituais. Em meio a tudo que vivemos neste mundo e a toda a opressão, para que o pecado seja nosso dominador e para que Satanás consiga o que quer através de suas ferramentas astutas, ele consegue manter-nos presos em cativeiro, tá? Vamos entender isso melhor. O que é um cativeiro, amados? O cativeiro é um local em que alguém se encontra cativo, ou seja, em situação de escravidão, privado da liberdade. Mas muitos passam tanto tempo ali, ou já nasceram ali, que se acostumaram com essa condição, que não percebem que são escravos, mas que se veem livres, mesmo estando no lugar de cárcere. Eu, amados, visualizo o cárcere de Satanás da seguinte forma, e aqui eu coloquei 2 exemplos. Por exemplo, eu vi muitas pessoas que cresceram sendo abusadas, molestadas, né? E essas pessoas cresceram ali com aquela pessoa que era o responsável por essa agressão, ouvindo dessa pessoa que era normal, que estava tudo bem, que era uma coisa prazerosa, que era legal aquilo. E a pessoa cresce ouvindo aquilo, então ela vai crescendo achando que aquilo ali é normal. Satanás, ele vai fazendo da mesma forma. Ele planta na nossa mente que o pecado é normal. E aí chega um dado momento da nossa vida, quando nós estamos andando com as próprias pernas, que a gente acha que aquele pecado é tão normal, no caso, por exemplo, de uma criança que foi crescendo ali no meio desse cenário, ela pode crescer e se ela não se libertar daquilo, se ela não conseguir enxergar que aquilo de fato era ruim, ela caminha então para a prostituição e ela começa a usar o próprio corpo como instrumento de trabalho. Por quê? Porque ela cresceu achando que aquilo ali era normal. Então, para ela tudo bem. Ou podemos ver também o exemplo dos animais, né, que a gente vê aí, que eles o quê? Eles são colocados num cativeiro aonde? Um lugar aonde traga uma semelhança do habitat natural onde eles viviam antes. Então eles são colocados ali, só que eles não percebem que eles estão em cativeiro. Eles não notam isso, eles estão ali, tem árvore, tem alimento, tem água para eles beberem, tem tudo ali que eles precisam, tem tratamento. Então para eles está tudo certo. É como se eles estivessem num lugar onde eles deveriam estar, mas não, eles estão em cativeiro. Entende isso? Mas aí Satanás faz o quê? Não, ele tá tranquilo, você tá comendo, tá bebendo, tá vivendo, tá se mantendo, então não tem problema nenhum. E Satanás faz a mesma coisa com o pecado. Então o cativeiro é um lugar na nossa mente, entende? Aonde Satanás trabalha dizendo que o pecado é normal, é aceitável.
Mas aí então Jesus vem para proclamar. E o que é isso? Declarar enfaticamente. Então ele vem enfatizar, afirmar ou anunciar, como algumas traduções vêm trazendo, que sim, existe a liberdade, não só isso, mas a necessidade de sermos libertos desse cativeiro. Então Jesus vem anunciar: vocês podem ser livres, se quiserem, através de mim, porque eu fui separado e capacitado para isso. Então Jesus, ele está colocando ali, ele está deixando muito claro, olha, para proclamar a liberdade. Perceba isso. A liberdade aos cativos. Então você entende? Não é qualquer liberdade, mas é uma liberdade real, verdadeira. Não é à toa que ele mesmo vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ele veio para libertar. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou, que é o que Paulo também vai nos dizer. E quarto tipo de pessoas, e a abertura da prisão e dos olhos aos que estão presos. Aqui eu vejo Jesus falando ainda mais claramente da prisão espiritual. Então não é só a prisão na mente, mas também a prisão espiritual, em que muitas vezes estamos sem perceber, amados. Sem perceber. Ele então diz que não veio só para anunciar a liberdade do cativeiro a nós, mas também veio nos tirar da prisão e da cegueira espiritual, ok? Ou seja, da nossa incapacidade de enxergar a verdade. Ele veio concluir todo o nosso processo de libertação, mente, alma, corpo e espírito. E por que nós podemos dizer que não é para todos isso, amados? Porque os fariseus, os escribas, muitos publicanos, muitos do povo judeu estavam ali caminhando com Jesus, mas não quiseram recebê-lo, que é o que João capítulo 1 vai dizer. Ele vai dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, de fato, havia uma cegueira espiritual, havia um cativeiro. Pode deixar a porta aberta, por favor, para não ficar batendo? Então, de fato, havia um cativeiro espiritual, né? Havia uma cegueira, havia uma prisão mental em que as pessoas estavam, mas nem todos queriam ser libertos. Tanto é que esses que eu citei aqui agora continuaram de coração endurecido e Jesus fez questão de dizer para eles: olha, vocês são endurecidos, raça de víboras. E por quê? Porque eles estavam totalmente corrompidos, levados pelo orgulho, a ganância, a altivez, né? E vamos ao quinto tipo de pessoa que Jesus... E vamos ao quinto tipo de situação aqui que Jesus coloca, que ele veio para cumprir como um propósito de vida, tá? Então ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então o que significa isso? Proclamar o ano aceitável do Senhor. Significa que Jesus veio anunciar o tempo da graça, do favor e da libertação oferecidos por Deus, que foi o que nós falamos aqui no princípio. Então, o que é o Evangelho de Boas Novas? É justamente isso, entende? Que ele era o próprio favor do Senhor, que através dele a salvação agora não seria mais pela lei, mas pela graça e pela libertação que seria feita através daqueles que viessem para Jesus. Amém? E sexto, o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que choram. Aqui Jesus fala da justiça de Deus que se manifestará contra todos aqueles que fizeram mal aos seus santos, amados. O dia em que a ira do Senhor se derramará para consumir e destruir todo o mal. E assim, aqueles que foram afetados, oprimidos, atingidos, molestados, escravizados, sejam justificados e cada malfeitor receba conforme praticou. Porque a palavra de Deus vai dizer isso, né? Que tudo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. Ou seja, Jesus veio garantir que nossas lágrimas não estão caindo em vão, tá? E não estão passando em branco, não. Deus está vendo e não está feliz com isso e Ele trará a devida justiça. Então, sim, amados, podemos acalmar o nosso coração e podemos ter certeza de que Deus está vendo todas as coisas. Ele olha por nós e Ele já tem um dia preparado para trazer justiça a todos esses malfeitores, perversos, injúrios, que gostam de praticar o mal, que não aceitam a Deus de maneira alguma e que se recusam a vir até Jesus.
Amados, vocês puderam ver aqui como é profunda a palavra de Deus. É muito bom a gente poder meditar verdadeiramente na palavra, porque é nesse momento de profundidade que a palavra vem e nos liberta, amém? Olha, espero que a palavra fale tanto com você como falou comigo, que vocês consigam ver essa beleza que a palavra de Deus tem e que a verdade possa verdadeiramente libertar vocês através desse vídeo, amém? Ó, que o Senhor abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.